será quantos minutos você precisa fazer de exercício para começar a emagrecer, para poder dar início a esse processo de emagrecimento, essa redução de peso e essa oxidação de gordura, se livrar desses terríveis quilinhos que vocês têm guardados aí a mais. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é João Batista e aqui a gente traz vídeos semanais com o intuito de ajudar vocês a entenderem melhor como que funciona o processo de hipertrofia e emagrecimento com ênfase em treinamento. Eu sei que hoje em dia, com a vida corrida, muito trabalho, faculdade, família, quem tem marido, quem tem esposa tem esposa, quem não tem tem namorada, a gente tem filhos, tem muita responsabilidade, a gente tem uma carga diária exorbitante. E eu sei que muitos de vocês ficam muitas vezes se sabotando por achar que não vão ter tempo suficiente de treinar, que precisam passar 3 horas na academia, precisam passar 4 horas, 2 horas e ficam nessa grande dúvida. Quanto tempo será que seria o suficiente para vocês começarem a ter resultados de emagrecimento, para vocês começarem a ver um resultado ali no físico de vocês? E agora a gente vai entender de uma forma melhor como que vai acontecer esse emagrecimento e quanto tempo de exercício, quanto tempo de treino você vai precisar por dia para começar esse processo. E você vai entender que muitas vezes não é tudo aquilo que você imaginava, que com o tempo que você tem disponível você consegue dar início a esse processo. Lembrando que o treino e o aeróbico ele deve ser encaixado dentro da sua rotina de maneira que seja plausível para você fazer. Então não adianta a gente elaborar um planejamento de treino ou você querer treinar de maneira que você não consiga cumprir. Muito pelo contrário, isso ao invés de te ajudar, vai fazer você se sabotar porque você vai achar que não está conseguindo cumprir o plano que foi programado. Mas vamos lá! Antes de mais nada, vocês já devem ter assistido os outros vídeos aí do canal e já entenderam que para o emagrecimento acontecer, a gente precisa ter um déficit calórico, que basicamente é você vai ingerir menos caloria do que o que você vai gastar. Então, tudo aquilo que você come no dia precisa ser menos do que a quantidade calórica que você gasta. Isso é indispensável para o emagrecimento acontecer, certo? Mesmo levando em consideração suplementação, chá verde, cafeína, qualquer tipo de recurso que a gente esteja utilizando, o déficit calórico ele precisa existir para que vocês consigam emagrecer. E aí, como que você vai fazer para ter noção de quanto tempo mais ou menos a gente precisa de exercício físico para começar a ter esse resultado? Você precisa ter uma média de quantas calorias você está ingerindo. Supomos que você tem uma dieta ou que você calculou os seus macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura e as calorias. Caso vocês tenham dúvida, eu posso trazer um vídeo aqui explicando como que vocês podem estar fazendo isso, para vocês terem uma noção do quanto que vocês estão comendo ali de calorias e macronutrientes por dia. Mas vamos imaginar que vocês já fizeram isso. Então, ali com o número de calorias que vocês estão ingerindo no dia, a gente precisa gerar um déficit em cima daquilo. Ou seja, a gente vai ter que gastar algumas calorias aí para a gente poder desequilibrar essa balança para o lado do gasto energético. Agora que a gente já sabe o quanto que vocês estão comendo, a gente tem que ter uma noção do quanto que vocês estão gastando. E para isso a gente vai levar em consideração o gasto energético total diário. E a gente vai ter que somar 3 números para a gente saber quanto que você está gastando no dia. A gente vai precisar saber a sua taxa metabólica basal, que é basicamente o quanto de caloria você gastaria para ficar deitado todo dia só respirando, quanto você vai gastar de calorias em repouso. Existem diversas calculadoras aí no Google que você pode estar fazendo rapidinho, só colocando peso, altura, idade e algumas informações básicas. E aí a gente vai ter o seu gasto basal, sua taxa metabólica basal. Guarda esse número da taxa metabólica basal. Aí a gente vai precisar fazer um cálculo do fator de atividade. Esse fator de atividade ele vai variar muito de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa mais ativa, que trabalha caminhando muito, trabalha em pé o dia inteiro, ou você pode ser uma pessoa que trabalha em escritório, trabalha sentado. Esse fator de atividade ele vai mudar de acordo com o que você faz ali no seu dia a dia. E esse gasto energético seu a gente vai chamar de NEAT, que basicamente são os gastos energéticos advindos do não exercício físico. Então são atividades físicas, porque são feitos de maneira não sistematizada, mas não são exercícios físicos.
o exercício físico a gente vai chegar já já. Guarda também esse número, então a gente já guardou a taxa metabólica basal e a gente já guardou o NEAT. E aí a gente vai para o terceiro número dessa equação, que é justamente o seu gasto energético advindo dos exercícios físicos. A gente consegue calcular quanto que a gente gasta dentro de cada tipo de exercício físico, a depender ali do grau de intensidade, do nível que é praticado aquele exercício. Existem várias fórmulas para calcular esse gasto energético. Uma delas é a gente pegar o NEAT, que cada um vai ter o seu. No caso da musculação, de leve a moderado é 3,5 e com intensidade extremamente elevada, pessoas mesmo já avançadas, esse NEAT pode chegar a 6, mas aí já é um gasto bem elevado, tá? A gente vai multiplicar pelo peso da pessoa, então pelo peso de quem está querendo descobrir ali esse gasto energético, vezes o tempo total em horas. Eu vou deixar essa formulazinha aqui embaixo. E aí, o resultado disso vai ser a quantidade de gasto energético que você fez ali durante aquele período de treinamento. Pega esse número e agora os outros dois que a gente tinha guardado e vamos somar tudo. Então a gente vai somar taxa metabólica basal, o gasto diário advindo das atividades físicas, que são as coisas comuns, como andar, subir escada e fazer compras, o gasto do seu trabalho, todos os movimentos que a gente faz no nosso dia a dia e o gasto advindo dos treinos, que a gente calculou pelo NEAT. Então a gente vai ter esses três números, vai somar, e quando a gente somar esses três números, a gente tem a quantidade calórica total gasta por você naquele dia. Lembra, a gente tinha uma base de quanto a gente estava comendo, tanto de carboidrato, proteína e gordura, quanto de calorias. Agora a gente já tem o quanto a gente está gastando. Então é justamente aí que a mágica vai acontecer, tá? Se você tiver encontrado um número onde você está comendo mais do que o que você está gastando, é por isso que você não está perdendo peso e você está subindo peso. Se você está comendo a mesma quantidade que você está gastando, o seu peso ele vai ficar estático. Então ele vai ter algumas pequenas variações ali ao longo do dia por conta de ingestão de líquido, ingestão de alimento, retenção hídrica, mas não vai destoar muito aquela diferença. Quando você desregula essa balança para gastar mais do que o que come, então é aí que o emagrecimento começa a acontecer de uma forma bem satisfatória. Um ponto muito importante que a gente tem que se atentar é o seguinte: essas fórmulas que a gente utiliza para fazer essas equações são predições de gasto energético, então não necessariamente ela vai estar 100% exata, e é por isso que você precisa fazer o controle tanto realmente daquele processo que você está fazendo de treino, quanto da sua alimentação, porque você vai saber o quanto você está ingerindo, o quanto você está gastando, e você também precisa fazer o controle semanal do seu peso. Então assim, digamos que você calculou tudo, tem tudo muito bem calculadinho ali, está executando. Se na primeira semana você executou e não teve o resultado esperado, então a gente precisa mexer em algo. Por incrível que pareça, a gente consegue predizer mais ou menos quanto que cada pessoa vai perder de peso, claro que com ressalvas de sua bioindividualidade, também acaba envolvendo ali retenção hídrica, alguns têm mais, outros têm menos, mas a gente consegue fazer uma previsão. Então digamos que se você tiver algo em torno de 800 a 1000 calorias de déficit diário, você vai ter uma perda semanal de algo em torno de 1 kg. Pode ser um pouquinho a mais, pode ser um pouquinho a menos, mas a gente vai ter mais ou menos esse número ali. Então vamos voltar tudo e imaginar aqui, você já sabe quanto você está ingerindo, você já sabe quanto você está gastando e você está se pesando toda semana. Lembra, essa fórmula ela é uma predição, então ela não é exata. Existe uma maneira exata da gente saber esse gasto energético seu, que é o padrão ouro, chamado calorimetria indireta, só que é um equipamento com um custo um pouquinho elevado, então acaba valendo a pena a gente fazer essas fórmulas de predição. O TDAH não me deixa seguir uma linha de raciocínio inteira, meu pai amado. Mas enfim, voltando aqui, vamos agora na linha certa. Digamos que você já sabe quanto que você está comendo, já sabe quanto que você está gastando e já sabe o seu controle semanal. Como que a gente vai manipular isso? Se você passou a semana, não fez tudo direitinho, seguiu a dieta, seguiu os treinos, não faltou os treinos, manteve ali o seu gasto energético naquilo que a gente tinha previsto, você não perdeu peso, então quer dizer que pode ter havido uma superestimação naquele cálculo
Então o que é que a gente vai fazer? Aumentar um pouco mais o seu gasto energético ou diminuir um pouco mais da sua ingestão energética. Aí cabe a nós e a vocês entenderem se a quantidade de comida que vocês estão comendo ainda dá para baixar um pouco, para manipular um pouco aquilo ali, a fim de que vocês consigam reduzir a ingestão calórica, ou se aquela quantidade de comida de volume alimentar ela já está muito baixa. E se você baixar ainda mais, você vai ter dificuldade em se sustentar na dieta. Aí a gente pode aumentar o gasto energético. Então você pode aumentar um pouco do volume do seu treino, você pode aumentar um pouco do volume ou da intensidade do seu aeróbico. Aí a gente tem que olhar também se o seu treino não já está muito volumoso, se você não está submetendo o seu organismo a um estresse muito elevado. Então todo esse cenário vai fazer a gente decidir o que é melhor. E você consegue fazer isso se você não estiver tendo nenhum acompanhamento. Então você vai ter que parar, olhar para o seu dia a dia e entender o que vai ser mais fácil e mais viável de você fazer. Existem diversas outras variáveis que a gente pode estar tratando sobre o treino que vão influenciar direto nessa questão da perda de peso de vocês. Então, de onde tal intensidade de treino utiliza mais energia, qual tipo de treino vai utilizar mais gorduras como fonte de energia, a gente tem que treinar mais intenso ou menos intenso. O treino intenso ele vai gastar um pouco mais de calorias, então ele vai ser viável em alguns momentos. Às vezes você está com um déficit energético muito grande, a gente tem que dar uma manipulada nesse volume de treino, só que aí o vídeo vai ficar muito extenso, vamos deixar esses assuntos para uns próximos vídeos, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer opinião, qualquer comentário, podem deixar aqui embaixo nos comentários. Se não for inscrito no canal ainda, aproveita e se inscreve para acompanhar os vídeos semanais que eu estou tentando trazer para vocês. Tamo junto e vamos treinar!